Perfeito. Então, bom dia para todo mundo que está aqui com a gente, tanto de forma síncrona quanto de forma assíncrona. Chegamos, então, ao nosso último dia de curso. Acho que no final a gente fala alguma coisa, mas é um sentimento meio agridoce, digamos, ao mesmo tempo que a gente fica... Ufa, acabou. A gente fica tipo, ai, que pena que acabou, porque tem sido uma experiência bem, bem legal. Mas, enfim, acho que no final a gente fala mais um pouco. Como sempre, agradecer, então, essa parceria das gurias do Pampa nas Exatas, principalmente na figura da professora Márcia Maria Lucchesi, que nos ajudou muito com esse curso, né? Desde algumas ideias, materiais, divulgação, e, enfim, nós ficamos... Acho que foi uma parceria muito legal. E também agradecer ao Virtu, que é o Grupo de História Medieval e Renascentista da Universidade Federal de Santa Maria, por onde nós vamos emitir o certificado para vocês. Lembrando, então, que o curso ele não tem uma necessidade de presenças mínimas, vocês vão receber o certificado de acordo com as horas que vocês participaram. O link da presença vai ser enviado no final da aula, assim, e o pessoal da presença síncrona é só fazer aquilo de sempre, preencher o formulário, responder a perguntinha que tem por lá. Lembrando que não adianta responder a pergunta de qualquer jeito, né? A gente tem que ter um mínimo de sentido com o que a gente falou em sala de aula. Então, talvez a gente não considere algumas respostas que não tem nada a ver. Só para lembrar esse detalhe. Acredito que das mensagens que nós temos é isso. Então, a gente passa para essa nossa última aula, que vai falar sobre ciência moderna, ou ciência contemporânea, no caso, e vamos tratar aí dessa figura que acho que das que a gente vai trazer aqui é a mais conhecida, que é a famosa Marie Curie. Mas antes de tudo, como sempre, nós vamos fazer aí a nossa pequena introdução histórica. Bom dia, pessoal. Vamos lá, então, para a nossa última introdução histórica, né? E, bom, hoje nós vamos falar, então, sobre a Idade Contemporânea. Então, é aquela parte ali que começa com a Revolução Francesa e não termina, né? Vai até hoje. Então, teoricamente, nós estamos ainda vivendo a Idade Contemporânea. Pode passar, Isabel. Então, várias coisas assim vão ser muito marcantes, né, nessa idade contemporânea. E uma dessas coisas vai ser a ideia, o iluminismo, né? O iluminismo e a propagação da ideia da razão, né? A razão como o principal norte que vai guiar toda a experiência humana, digamos assim. Como a gente viu nas partes passadas do nosso curso, né? Teve vários momentos assim na história da humanidade em que teve um grande norte assim e toda, né, aquela população, aquelas pessoas seguiam. Então a gente falou da Idade Média, que o grande norte era a religião. A gente falou da Antiguidade, que o grande norte era, enfim, os mitos, a filosofia e concepções filosóficas. Na Idade Contemporânea, a ciência vai tomar, né, esse lugar. Ela vai se tornar o grande norte que vai guiar todos os discursos, tudo que a gente cria, né? O nosso mundo, para ganhar validade, tem que passar pela ciência, pela experiência científica, pelo discurso científico. É claro, né, como eu disse lá na primeira aula, que a ciência no nosso mundo ela não torna todas as outras formas de conhecimento irrelevantes. Nós ainda temos, né, experiências religiosas, experiências filosóficas, enfim, todas essas coisas que conversam muito entre si, mas não dá para dizer que a ciência ela não pegou assim, como a gente pode dizer, um protagonismo, né, nesse mundo contemporâneo que a gente vive. E isso começa principalmente com o iluminismo, né? Vamos ter que falar sobre iluminismo e essa concepção iluminista que é a razão. E esse nome iluminismo não é por acaso, né? Porque a ideia era justamente iluminar, né? Trazer as luzes, né, para as trevas que a humanidade vivia, as trevas do conhecimento, né? E essas trevas que os iluministas dizem é a Idade Média, né? Inclusive essa ideia de Idade Média, Idade das Trevas, vai ser vão ser eles que vão criar essa ideia dessa idade que, enfim,
não se produzia nada, que a humanidade vivia num obscurantismo, enfim, essas coisas vão ser muito ali é, faladas pelos iluministas e propagadas até hoje. Não, não por acaso que nós pensamos nessas coisas até hoje, porque os iluministas foram muito bons assim na propaganda que eles fizeram do próprio movimento deles, né? E a ideia, né, dos iluministas, falando muito a grosso modo, é que os seres humanos eles estavam presos na superstição. Então, lá na Idade Média, na Antiguidade, as pessoas acreditavam enfim, em mitos, em deuses, em essas coisas, e isso prendia a humanidade do seu potencial, que é o potencial racional, né, da capacidade de racionalizar as coisas. E eles faziam muito isso porque eles estavam criticando tanto a igreja na época, que era muito forte, muito presente na vida das pessoas, como o antigo regime. E antigo regime aqui, podemos dizer que é o regime monárquico, e aí eu vou usar essa palavra, a gente não usa muito isso na história mais, mas é uma palavra que, podemos dizer, didática, assim, né? É esse regime que é absolutista, né? Onde o rei tinha o poder de controlar ali basicamente tudo, né, no estado. A gente sabe que hoje não era bem assim as coisas, mas enfim, vou usar essa palavra para facilitar o entendimento das coisas. Então, o iluminismo surge, né, para criticar tanto a Igreja Católica, enfim, e a religião de uma forma geral, e o absolutismo, né, das monarquias europeias. E a grande novidade assim que o iluminismo vai trazer é essa ênfase, né, completa no pensamento racional, na razão universal como guia para a humanidade. Porque os iluministas vão entender que todo ser humano tem a capacidade de racionalizar. E a gente precisa, então, liberar essa capacidade humana, né? Tornar a vida. Quando as pessoas começam a racionalizar sobre as coisas, a vida delas melhora, né, automaticamente. Então, essa era a grande ideia dos iluministas, e essa ideia de propagar o pensamento racional. E quando a gente fala pensamento racional, o que seria exatamente isso? É mais ou menos uma noção de você padronizar as coisas, de você categorizar as coisas, de você quantificar as coisas. Lembrando que nas últimas aulas a gente falou de que a física, né, ela estava cada vez mais se quantificando, né? Estão trazendo noções da matemática para aplicar na física, coisas que não existiam antes, né? Newton, enfim, todo o esforço desse pessoal foi matematizar a física. E isso também estava muito em voga na época e muito presente no iluminismo, essa ideia de você precisa quantificar as coisas, porque quantificando as coisas você tem controle sobre elas, né? Então, essa basicamente é a ideia do iluminismo, né, que vai começar ali no final do século XVIII, início do XIX, né, e vai influenciar toda essa sociedade que a gente vai falar do século XIX. Pode passar, Isabel. Outra coisa que a gente precisa falar é da Revolução Francesa. Como a gente viu, né, a Idade Contemporânea começa na Revolução Francesa. É claro, né, como eu venho dizendo nas outras aulas, aquelas datas ali, elas são convenções. Elas não é porque teve a Revolução Francesa e o cara acordou no outro dia e pensou, isso é a Idade Contemporânea. Não. Isso foi criado depois, enfim, com muito pelos historiadores para facilitar, né, a divisão, né, das temporalidades. Mas não é à toa que isso começa na Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa vai ser a principal força, digamos assim, que vai instaurar os fundamentos do iluminismo na sociedade, tanto europeia como na França mesmo. E o que está ali no cerne da Revolução Francesa é essa ideia de racionalizar as coisas, né? De destruir todo aquele Estado monarco, absolutista, fundado na religião e toda aquela coisa, e instaurar um novo tipo de pensamento, um novo tipo de sociedade baseada na razão. Então, né, a gente lembra lá do lema da Revolução Francesa: liberdade, liberdade para pensar, igualdade, e igualdade que está muito relacionada àquela ideia de padronização, né? Temos que padronizar as coisas. E, por exemplo, nessa época, a gente tem a abolição da monarquia e a criação do sistema métrico, né? O sistema internacional de medidas que a gente usa até hoje, que foi uma forma, inclusive, de padronizar, né, todos os tipos de medida, tornar igual, né, todos os tipos de medida. Então, a Revolução Francesa vem muito com essa força de trazer o pensamento racional tanto para a ciência de uma forma geral, né, para a filosofia e tal, para a forma de pensar das pessoas, como também para as instituições da sociedade.
Então, para o governo tem que funcionar de uma forma racional e não fundamentada em pensamento religioso e tal. Enfim, todas essas coisas acabam vindo em conjunto. E um sujeito que estava ali nesse contexto é o Lavoisier, né, que é o considerado o pai da química moderna. E um dos grandes esforços ali do Lavoisier, ele fez muitas coisas, né, mas uma das coisas que ele fez na chamada Revolução da Química, né, foi justamente quantificar, né, quantificar essa química que estava sendo desenvolvida lá. Então, Lavoisier e a química francesa, inclusive, nessa época, ela é muito forte, né, e ela vai seguir sendo muito forte, inclusive, por bastante tempo, justamente por causa disso, né, por causa é, desse da Revolução Francesa e essa capacidade que a Revolução Francesa teve de instaurar os fundamentos do iluminismo na sociedade francesa. Pode passar, Isabel. Outra coisa, outro, a gente pode dizer, grande aporte teórico que vai basear toda a sociedade do século XIX, que é essa que a gente vai estudar, né, século XIX, 20 para frente, é o positivismo. E o positivismo ele também está conectado ali com a questão da evolução. E aí eu vou explicar. O que é positivismo? Positivismo é uma filosofia, né? É uma filosofia da ciência, uma filosofia da sociedade. Ela nasce ali com o início da sociologia, né? Das formas de analisar a sociedade e tal. Então é uma corrente filosófica que tem como a ciência como sendo o aspecto mais evoluído da experiência humana. Então a ciência ela deve ser de certa forma o norte em que tudo gira em torno. Você precisa analisar toda a sociedade a partir de um norte científico, né? E isso tem tudo a ver com a teoria da evolução do Charles Darwin, porque quando Darwin ele cria ali, enfim, ele descobre, né, a teoria da evolução, essas ideias de evolução que não eram comuns ali no pensamento europeu, elas começam a ser passadas para outras áreas que não tinham nada a ver com a biologia, inclusive, como por exemplo a sociologia, né? E aí eu trouxe a foto desse cara aí, que é o Auguste Comte, né? Que ele é o pai, né, do positivismo. E ele vai pegar essa ideia de evolução do Charles Darwin e vai levar para a sociologia e vai tentar aplicar isso na análise das sociedades. Então, ele vai entender que existe uma espécie de escada civilizatória, né, das sociedades. As sociedades menos evoluídas e as sociedades mais evoluídas. As que são menos evoluídas estão mais longe da ciência, do pensamento científico, do pensamento racional e tal. E as que estão mais evoluídas, e aí não por acaso era a sociedade europeia, né, não por acaso, eram as que estavam mais próximas da ciência, do pensamento científico, né? Então, essa teoria da evolução do Darwin ela vai ser replicada para outras áreas e, enfim, vai surgir darwinismo social, vai surgir essas coisas que não estão relacionadas exatamente com o que o Darwin falou, mas estão a ideia de que coisas evoluem, né? Vai propagar assim no século XIX e vai influenciar várias áreas, inclusive a filosofia e tal. Então, o positivismo ele tem esses dois pontos, né? Essa teoria da evolução, de que as sociedades elas evoluem, e a ciência como sendo o ápice da humanidade. E essa ideia de que a ciência e a razão vai levar a humanidade ao progresso, né? E essa ideia e é uma ideia de progresso também que surge no século XIX, que é essa ideia de progresso científico mesmo, né? Progresso tecnológico e tal. Quanto mais progresso técnico, científico, informacional, a humanidade vai evoluindo ao infinito, né? Essa era uma ideia muito em voga ali no século XIX, e a gente vai ver que ela vai perder muita força no século XX por causa das guerras mundiais, mas isso a gente vai falar depois. O importante é saber que o positivismo vai ser a grande filosofia ali que vai abarcar todo o século XIX. E o século XIX ele vai ser a grande característica desse século vai ser esse cientificismo, né? Essa crença quase dogmática de que a ciência vai levar para o progresso eterno da humanidade. Pode passar, Isabel. A gente consegue ver, inclusive, essa ideia, né, do século XIX muito presente nas obras de arte que eram produzidas no período. E aqui eu trouxe dois livros muito famosos, né, dois personagens muito famosos, que mostram muito essa ideia. O primeiro é o Sherlock Holmes, né, que foi criado ali pelo Sir Arthur Conan Doyle. E o Sherlock Holmes, não sei se vocês já leram, já viram alguma coisa sobre o Sherlock Holmes, é um detetive, e ele usa o método científico
para fazer as deduções e resolver os crimes. E para quem lê os livros, ouviu as séries, os filmes e tal, sabe que é quase um superpoder, assim, porque ele consegue descobrir coisas que seriam muito difíceis, enfim, de qualquer outra pessoa descobrir. Mas ele consegue fazer tudo isso de uma forma lógica, dedutiva e científica. Então, o Sherlock Holmes, ele é, de certa forma, a representação mais crua, assim, do que era o século XIX, né? Do que se entendia como o homem ideal, digamos assim, do século XIX. Que é esse cara que consegue usar o método científico para fazer coisas, assim, maravilhosas, digamos assim, resolver problemas muito difíceis e tal. O Sherlock Holmes culmina, né, muito essa ideia. E outra visão disso é o Frankenstein, né, da Mary Shelley, que tem essa visão de cientificidade, mas é quase uma visão que a gente pode dizer crítica disso. Porque o Frankenstein, né, o Dr. Frankenstein, ele cria um monstro, né? Então é muito aquela discussão de até onde a ciência pode ir, né? Até onde esse progresso técnico-científico e tal, ele deve ir. Até onde isso pode ser feito sem a gente pensar também na ética de todo esse processo. Então, nós temos duas obras de arte que falam dessa cientificidade, desse pensamento científico, positivista e tal, que estava muito presente na época e que consegue manifestar isso para a gente até hoje. Né? Pode passar, Isabel. Mas é claro, né, a gente está falando do século XIX e uma coisa que acontece nesse período é o que a gente chama de neocolonialismo ou imperialismo, que é o quê? A gente viu lá na modernidade que os europeus se expandiram pelo mundo, a gente teve colonialismo e tal, aquela coisa toda. E no século XIX nós temos uma nova versão disso, digamos assim. Os impérios europeus ali os estados europeus eles se expandem pelo mundo e vão conquistar a África, né, a Ásia, enfim, todos esses territórios. E lá eles vão, enfim, extrair riquezas e levar para a Europa. Mas uma coisa que acontece com essa expansão europeia pelo mundo é o desenvolvimento das ciências, né, de certa forma, porque se precisa desenvolver várias coisas ali, vários conhecimentos que não se havia, justamente para melhorar a dominação desses territórios. Então, muitas ciências que existem hoje, inclusive a história, né, inclusive, enfim, várias outras ciências institucionais, assim, a gente pode dizer, elas surgem nesse período justamente para podemos dizer, facilitar o domínio colonial ali dos europeus no resto do mundo. E eu trouxe aqui alguns exemplos. A gente tem, por exemplo, a geologia e a cartografia, que se desenvolveu muito nesse período. E se precisava ali de conhecimentos da geologia, da cartografia e tal, para descobrir onde havia metais, onde havia metais preciosos, solo para fazer tal coisa, esse tipo de coisa. Então, foi um conhecimento ali que foi criado, né, nesse período e que foi muito útil assim para o domínio colonial. Outro conhecimento, outra coisa que vai se desenvolver muito é a medicina tropical, porque até então não se havia muitos estudos sobre as doenças tropicais, malária, enfim, todas essas coisas, que era uma coisa que atrapalhava muito, né, os europeus no resto do mundo. Então se precisou desenvolver muito esses conhecimentos justamente para tentar lidar com essas coisas. Outra coisa que vai se desenvolver muito é a linguística e as ciências humanas no geral vão se desenvolver muito nesse período, e aí incluindo a sociologia, a história, enfim, todas essas ciências, a psicologia, vai se desenvolver muito nesse período porque vai se precisar entender melhor, né, que tipo de sociedades viviam naquelas regiões do mundo, que tipo de língua eles falavam e tal. Então esses conhecimentos vão ser muito desenvolvidos nessa época. E outra coisa são os avanços da biologia que vão acontecer, muitos de forma muito, a gente pode dizer, antiéticos, né? Eu trouxe ali a foto da frenologia, que vai ser um conhecimento muito utilizado para justificar a inferioridade racial, enfim, todo esse tipo de coisa. No Brasil, inclusive, isso vai ser muito, muito utilizado, né? Mas outros conhecimentos da biologia que vão ser desenvolvidos, por exemplo, a gente pensa no Charles Darwin, na teoria da evolução, mas o Charles Darwin ele teve que viajar o mundo inteiro, né, para coletar todos os materiais que ele precisava ali para pensar e tal. Ele teve que vir aqui no Brasil, teve que ir lá para a Ilha Galápagos e tal, aquela coisa toda. Mas ele só conseguiu fazer isso porque ele era inglês e na época a Inglaterra dominava o mundo inteiro, né? Então, se não fosse por isso, ele não conseguia
ter tanto contato com tantos animais e fósseis e coisas nesse sentido. Então, a gente não pode esquecer que muito da ciência que nós temos hoje é fruto, né, desse período de imperialismo, desse período aí de expansão e de dominação europeia, que é muito característico desse século, né, o século XIX. Pode passar, Isabel. Mas, ao mesmo tempo que teve isso tudo, nós temos avanços que mudaram a forma de vida do ser humano para sempre, né? E aí eu coloquei alguns aqui. A gente pode dizer a descoberta do eletromagnetismo, né, com Maxwell, a termodinâmica, as leis da termodinâmica, o desenvolvimento da tabela periódica, que vai ser muito importante, né, com Mendeleev. A gente vai falar de química, né, da Marie Curie e tal. A gente vai ter que falar sobre isso. A teoria dos germes. Imagina viver num mundo em que a gente não tem esse conhecimento dos germes e tal. Imagina a pandemia sem saber, né, dessas coisas, de vírus e, enfim, coisas nesse sentido. Então, as técnicas de pasteurização e tal. Imagina viver num mundo sem isso, né? Isso mudou a forma que a humanidade viveu para sempre. Assim, não tem como a gente retornar, sabe, para esse período antes de todas dessas descobertas, porque o século XIX vai também, né, impulsionar a urbanização, a industrialização, a revolução industrial vai acontecer muito nesse século, né? Então o mundo vai mudar. E outra coisa que vai ser muito presente nesse período vão ser as campanhas de vacinação, de sanitarismo. A gente vai ter também o higienismo, né? Cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Paris, aquelas cidades europeias ali centrais, elas vão passar por todo esse processo de higienismo, onde eles vão ter que reformular toda a cidade, né? Para tentar higienizar mesmo, né? As vias, o saneamento básico. É claro que isso vai ser feito de uma forma muito elitizada, digamos assim, né? Os pobres vão ser todos empurrados para a periferia e tal, e eles vão abrir as grandes vias para circular o vento e tal. Mas, enfim, vão ser grandes avanços aí dessa época que vão mudar completamente a forma que a humanidade vai, enfim, vai viver, assim, de certa forma. Pode passar, Isabel. E esse progresso da ciência do século XIX, né, esse avanço científico, ele vai ter também uma época em que ele vai atingir, a gente pode dizer, um ápice, que vai ser a famosa Belle Époque, né, que vai começar ali no início do século, vai começar e terminar, né, no caso, vai começar no final do século XIX e vai terminar ali no início do século XX, que vai ser aquele período onde vai se ter uma certa paz, assim, na Europa, né, então não vai ter muitos conflitos, e esse também, enfim, os impérios europeus vão estar dominando o mundo inteiro, vão estar extraindo riqueza do mundo inteiro. Então, isso tudo está indo para a Europa. O conhecimento científico está cada vez mais avançando, se está descobrindo cada vez mais coisas, se está construindo automóveis, rádio, enfim, coisas que nunca se havia, assim, e o progresso técnico, né, da humanidade estava num nível tão avançado que as pessoas estavam achando que é isso, não dá mais para ir para outro lugar. Esse vai ser o mundo ideal, né, digamos assim. Então esse foi o período de ápice, né, desse entusiasmo com a ciência, até que chega as guerras mundiais. E aí as guerras mundiais vai ser um processo assim de crise mesmo desse entusiasmo, porque vai ser a mesma ciência que estava produzindo automóveis, que estava produzindo vacinas, todo esse tipo de coisa, que vai produzir campos de concentração, que vai produzir o gás cloro que vai ser usado ali nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, vai produzir todo aquele horror, né? Principalmente da Primeira Guerra Mundial que vai gerar nessas pessoas, assim, vai. E aí os mesmos cientistas que estavam fazendo uma coisa estavam trabalhando em armas, nesse tipo de coisa. Então, esse período das guerras mundiais vai ser um período assim de crise realmente desse pensamento científico e de uma crise assim do próprio pensamento europeu, da forma que o europeu se vê a si mesmo, né, de certa forma, porque a partir desse momento assim, todas aquelas ideias de progresso, do positivismo, de que a Europa é o ápice da civilização, porque é o ápice do pensamento científico, vai cair por terra, né? Porque o mesmo país, por exemplo, a gente pega o exemplo da Alemanha, né, que era o centro ali de de toda a inteligência europeia, enfim, da tecnologia, da ciência, da filosofia, vai produzir o nazismo, vai produzir campos de concentração, vai produzir todo aquele horror da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então,
muito vai se perguntar nesse período, né? Tá bom, a ciência teve avanço, mas ela também foi usada para os piores fins. Então, será que a ciência deve ser o norte que a gente deve guiar toda a nossa civilização, a nossa sociedade? Né? Esses debates vão começar a cada vez mais a acontecer. E estão acontecendo até hoje, né? De certa forma. Quando a gente vê coisas sobre inteligência artificial, esse tipo de coisa, enfim, esse debate acaba voltando, né? Os usos éticos, né, do conhecimento técnico, científico e tal. E, bom, é um debate assim que não tem fim, né? Não tem uma solução fácil. E aí eu quero acabar, né? Todo esse enfim, toda essa história que eu contei para vocês, desde lá no começo, a gente pegou desde lá da Grécia, Platão, Aristóteles, pensamento medieval, Renascimento, modernidade, e agora na Idade Contemporânea, a gente viu todo o progresso, né, do pensamento científico ao longo do tempo, a relação que eles tinham com outros conhecimentos, com a religião, com a filosofia e tal. E a gente chegou, né, no final, né, de toda dessa narrativa que eu contei para vocês. E eu quero terminar isso, né, com essa pergunta, né, de uma forma. Não quero concluir isso de uma forma taxativa, assim, mas eu quero concluir de uma forma aberta, né? Mas afinal, qual que é o papel da ciência hoje, né, nas nossas vidas? Qual que é o papel da ciência no século XXI, enfim, no ano que a gente vive e tal, na nossa sociedade? Será que ela vai ter o mesmo papel que ela teve no século XIX, de se voltar a ser o norte da nossa sociedade, ou ela vai se relacionar com outros conhecimentos, com a filosofia e tal, como era, por exemplo, na Idade Média, na Antiguidade e tal. Enfim, eu quero que vocês fiquem com essa dúvida aí e que vocês pensem sobre isso, justamente para a gente terminar aí toda essa parte sobre a história da ciência. É isso aí, Isabel. Pessoal, antes da gente ir para a próxima parte, tem duas coisas. A primeira é uma que a gente tinha que ter feito no início da aula e eu acabei esquecendo, que é uma espécie de errata. Uma pessoa que não quis ser identificada entrou em contato com a gente para compartilhar um pouco de um conhecimento que a gente não tinha. Ela disse que viu, que assistindo a aula, ela percebeu que a gente acabou mencionando que o Galileu inventou o telescópio, mas que isso, na verdade, não é bem assim. É um senso comum, é um conhecimento de senso comum, mas que, na verdade, o telescópio ele foi inventado pelo Hans Lippershey, e o Galileu, ele, na verdade, foi o primeiro a utilizar o telescópio para observar o céu e fazer descobertas. Então, a gente queria agradecer essa pessoa que entrou em contato com a gente para nos elucidar isso. E, gente, se ao longo de todo o curso vocês viram que a gente falou algo por engano, a gente se confundiu, falou algo errado, entre em contato com a gente. Quer dizer, agora não tem mais muito o que fazer essa última aula, mas eu acho que o conhecimento, a gente está aqui, é uma mão dupla, né? Eu e a Gabriela, nós estamos nos propondo a falar de coisas que a gente não tem um domínio completo. A nossa formação, a gente não tem uma disciplina de história da ciência ou algo do tipo, e erros podem acontecer, então vocês sempre podem entrar em contato com a gente, se vocês quiserem deixar um comentário mesmo lá no Google Classroom também, no YouTube, enfim, se vocês viram que a gente falou algo que pareceu meio estranho, podem falar com a gente, se quiserem nos chamar no WhatsApp, a gente pode ver uma forma de deixar explícito isso de forma não identificável, que nem essa pessoa quis, e a gente agradece bastante quando vocês fazem isso. Aqui, que embora embora a gente esteja num estágio que se propõe a serem espaços não formais para ensino de história, ou seja, fora da escola, que nem na escola, aqui o conhecimento é uma via de mão dupla, né? A gente está aqui para aprender também com vocês, e é legal justamente ter pessoas de outras áreas do conhecimento para fazer essa troca. A segunda coisa que eu quero saber é se vocês preferem fazer uma pausa de 10 minutinhos ou se vocês querem que a gente toque direto. Acho que para facilitar, levanta a mão quem quer que toque direto. Vamos dar uns segundinhos para o pessoal ir levantando a mão. Vamos lá, nós somos
13 menos 3, somos 10 pessoas assistindo. 1, 2, 3, 4, 5. Metade, metade. Vamos fazer assim, vamos fazer uma pausa de 5 minutinhos só porque eu tomei muita água durante essa primeira parte. E daí eu vou no banheiro e quem precisar também. Daí a gente já volta, tá? Acho que eu nem vou parar a gravação, só 5 minutinhos. Vamos voltando, pessoal. Acho que deu aí mais ou menos uns 5 minutinhos. Continuando, então, como eu disse
no início da aula. Hoje nós vamos falar dessa figura que eu acredito que seja mais conhecida. Não sei se vocês conheciam alguma das figuras que a gente trouxe ao longo do curso. Se quiser deixar nos comentários quais vocês sabiam da existência, quais não, podem interagir aí. Mas eu acho que essa, espero eu que todo mundo tenha ouvido falar, pelo menos de uma mulher, né, que cientista e tudo mais, que é a Marie Curie, que a gente fala o nome dela afrancesado, mas ela, na verdade, é polonesa. Mas, enfim, e para falar um pouco da vida dela, eu trouxe um vídeo bem legal que eu achei, que é tipo uma pequena biografia dela. Então, eu vou apresentar o vídeo, mas eu vou fazer intervenções. Então, ao longo do vídeo, eu vou ir pausando para fazer alguns comentários em cima dele, porque, enfim, né, nenhum vídeo é 100% completo. Ela é, ao contrário das mulheres que a gente vem vindo, que a gente viu até então, ela, eu acho que é a que a gente mais sabe coisas, tanto da vida pessoal dela, quanto das colaborações dela, né? Tanto que ela é uma mulher muito importante para a questão das mulheres na ciência e tudo mais, e para a ciência em si, né? Não é só porque ela foi uma mulher cientista, ela fez grandes colaborações. Então, nenhum vídeo é 100% completo. Eu acho que esse aqui era o mais legalzinho, assim, menos bastante. Ele é num estilo que ficou muito famoso nos anos 2010, mais ou menos, que é o do Desenhando a Minha Vida, né? O Draw My Life. Então, eu vou pôr o vídeo e vou ir pausando. Maria Salomé Sklodowska-Curie, mais conhecido... Vocês estão escutando o vídeo? Sim. Sim? Tá, obrigada, Isabel. Como Marie Curie, nasceu em 7 de novembro de 1867 em Varsóvia, na Polônia. Maria foi a última de 5 filhos em uma humilde família de professores. Bronislava e Władysław induziram em seus filhos o valor de aprender desde pequenos. Quando tinha 11 anos, uma de suas irmãs morreu de tifo, e pouco tempo depois sua mãe morreu de tuberculose. Apesar dos tristes acontecimentos, o pai de Maria tentou impedir que seus filhos não deixassem os estudos de lado. Maria se formou com notas excelentes e, quando havia chegado o momento de continuar seus estudos no ensino superior, descobriu que não tinha permissão para se matricular por ser mulher. Determinada a continuar estudando, entrou junto com sua irmã, Bronislava, em uma universidade clandestina que admitia estudantes do sexo feminino. Aqui eu vou fazer a minha primeira intervenção, né? A gente pensa, talvez possa se ter esse pensamento do tipo... porque a Polônia, não sei o quê, sob o domínio do czar russo, atrasados, não deixava as mulheres. Mas, assim, gente, deixar a mulher entrar na universidade era um movimento bem recente no mundo. Não sei se ele já disse, vamos ver aqui. Com tudo pronto, viajou para Paris para continuar seus estudos. Em 1891, chegou à cidade francesa, onde mudou seu nome para Marie. Nossa, daí sem querer, eu botei ele na velocidade 2, nem sei como é que eu fiz isso. Mas, enfim, como eu estava falando, então ela vai para Paris para estudar, mas, se eu não me engano, a própria França recém estava deixando as mulheres ingressarem na universidade. Então, ela vai ali em 1891, e a informação que eu não achei uma data precisa, é que a França vai justamente por esse momento aí, esse final do século XIX, deixar as mulheres ingressarem nas universidades. Os Estados Unidos é um pouco antes, em 1875, eles começam a deixar mulheres ingressarem nas universidades, ao menos mulheres brancas, mulheres negras, eu não sei qual que é a situação. E em 1879, a gente tem a permissão no Brasil de que as mulheres entrem na universidade. Porém, entretanto, todavia, a matrícula ela deveria ser feita, ou ao menos autorizada, ou pelo pai, ou pelo marido, se fosse o caso dessa mulher ter um marido. Então, não é só porque é na Polônia, que estava sob, aparentemente, um domínio russo, uma coisa assim, que é por isso que não deixavam as mulheres. Era um movimento muito recente deixar as mulheres ingressarem em universidades. Ingressou na Universidade de Sorbonne,
E lá estudou física e matemática por 2 intensos anos de trabalho, tornando-se a número 1 de sua classe. Marie precisava de um laboratório para continuar suas pesquisas e foi assim que conheceu... Antes de ir para essa nova parte da vida dela, outra questão que eu queria falar é que ele fala ali que ela se graduou com 2 anos de estudo e muito trabalho intenso, né? E a Marie, como a gente pôde ver ali no início, ela não é de uma família rica, né? Ao contrário de muitas dessas mulheres que a gente viu que eram de famílias de grande influência, de famílias aristocratas até então, ou que estavam envolvidas com a aristocracia, a Marie, no caso da Marie, não. O pai dela era professor de física, o que pode ter, né, ajudado ela, a questão da educação, prezar pela educação dos filhos, mas durante esse tempo que ela esteve em Paris estudando, ela conciliou os estudos com o trabalho, que eu acho que é uma realidade de muitos estudantes brasileiros hoje em dia, né? Ter que conciliar os dois para conseguir se sustentar. Então, acho que a trajetória da Marie, ela distou um pouco do que a gente viu até então de trajetórias de mulheres que, querendo ou não, os pais, a família, pertenciam às camadas mais elevadas da sociedade. Marie precisava de um laboratório para continuar suas pesquisas e foi assim que conheceu Pierre Curie, em 1894, enquanto trabalhavam no campo de magnetismo. Aos 35 anos, Pierre... Aí o vídeo fala que ela conheceu o marido dela por conta do laboratório dele, que ela estava trabalhando com magnetismo. Eu acho legal porque ela se forma, né? Ela se forma originalmente em física, mas ela tem licença de matemática também. Não funciona, as coisas na Europa não funcionam exatamente como é aqui no Brasil, que tipo, se tu quiser, por exemplo, se uma pessoa formada em física quisesse ter um diploma de matemática, ela teria que fazer o curso de matemática de novo, né? Poderia aproveitar algumas disciplinas e tudo mais, mas lá tu tem outros esquemas para tu conseguir essas diplomações até duplas, né? Não sei como é se na época era exatamente como era hoje em dia, então não vou explorar muito, mas enfim, ela era formada em física e tinha essa licença também em matemática, e ela, logo depois que ela se forma, ela é contratada pela Sociedade do Fomento da Indústria Nacional para pesquisar a questão do magnetismo em aços, em diferentes tipos de aço, e por isso, então, que ela conhece o Pierre, que vem a ser o marido dela, porque ele já fazia estudos nesse campo e tudo mais. Então a gente vê que é uma mulher que, primeiramente, eu acho que é uma das poucas mulheres que a gente viu aqui que tem uma educação formal, né? E ela é contratada, de fato, por uma sociedade, uma organização nacional para trabalhar. Pierre era uma brilhante figura da física francesa. Seu amor mútuo pela ciência fez com que eles se conectassem rapidamente e logo se casaram. O casal teve 2 filhas, Irene, que também recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1935 com o marido, e Eve Curie, uma escritora. Quando Marie soube das recentes descobertas dos novos tipos de radiação, decidiu investigá-los. Começou a estudar a radiação do urânio e, usando técnicas piezoelétricas inventadas por Pierre, mediu cuidadosamente a radiação em pechblenda, o mineral que continha. Quando viu a radiação do mineral... A gente vai trabalhar mais essa pesquisa dela, que vai gerar o Nobel depois que terminar o vídeo, tá, gente? Não vai ser só o vídeo. O que era mais intensa do que o próprio urânio, percebeu que devia haver mais elementos radioativos desconhecidos. Marie Curie foi a primeira pessoa a usar o termo radioativo para descrever os elementos que emitem radiação quando seus núcleos se decompõem. Pierre largou o emprego para juntar-se à pesquisa de sua esposa, e em 1898, o casal Curie anunciou a descoberta de 2 novos elementos, polônio e rádio. Nos 4 anos seguintes, o casal, trabalhando em condições muito precárias, tratou 1 tonelada de pechblenda, da qual isolou uma fração de 1 grama de rádio. Em 1903, eles receberam o Prêmio Nobel de Física pela descoberta de elementos radioativos que compartilharam com Becquerel. Os Curie, muito reservados, sofreram por serem submetidos à grande repercussão da mídia. Aqui, esse vídeo não fala, mas tem outros que eu escolhi não trazer, enfim, que falam sobre como ela quase não ganhou esse Nobel, que houve uma resistência houve uma resistência de entregar um Nobel a uma mulher. Ela, inclusive, ela
ela foi a primeira mulher a receber um Nobel e acho que uma das únicas pessoas a ter um Nobel em 2 áreas distintas, porque ela não ganha só esse, a gente vai ver mais adiante que ela ganha outro. E é engraçado, eu vou tratar isso melhor, como eu falei, quando a gente falar das contribuições dela, que ela quase não ganhou o Nobel da pesquisa de doutorado dela, porque essa questão de descobrir os elementos fez parte do doutorado dela e não queriam dar um Nobel para ela. Marie Curie se tornou a primeira mulher a receber este prêmio. Em 1904, Pierre foi nomeado professor da Universidade de Paris e, em 1905, membro da Academia Francesa. Infelizmente, Pierre foi morto por uma carroça puxada por cavalos em 19 de abril de 1906. A partir daquele momento, Marie estava determinada a ocupar suas aulas e continuar as investigações. Em 1911, foi premiada com um segundo Nobel, desta vez em Química, por suas pesquisas sobre o rádio e seus compostos. Se tornou a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel. Foi nomeada diretora do Instituto de Rádio em Paris, em 1914, e fundou o Instituto Curie. Quando iniciou a Primeira Guerra Mundial, utilizou seu conhecimento científico para ajudar as tropas. Arrecadou dinheiro para formar uma frota de unidades móveis de raios-x, que eram transportadas de um hospital para o outro. Em 1921, Marie viajou para os Estados Unidos a fim de coletar 1 grama de rádio, cuja aquisição possibilitou a contribuição popular promovida por um jornalista. Finalmente, Marie Curie sofreu uma anemia perniciosa causada por longas exposições à radiação. Depois de ficar cega, faleceu em 4 de julho de 1934 em um sanatório em Passy, nos Alpes franceses. A vida de Marie Curie foi uma luta contínua. Teve que superar milhares de obstáculos para dedicar-se ao seu sonho. Madame Curie é um ícone das mulheres na ciência e na sociedade em geral. Bem, eu acho que esse vídeo ele trouxe alguns elementos bem essenciais, um pouco dessa biografia dela, e já deu um pequeno spoilerzinho do que a gente vai tratar a seguir, das contribuições que ela teve, né? Em alguns locais, em alguns artigos que eu li, que faziam um resumo da vida dela, é tratado que ela provavelmente estava com leucemia, por consequência dessa exposição à radiação de forma não cautelosa, né, sem um equipamento que hoje em dia a gente sabe que seria necessário para a pessoa não se contaminar e não morrer por questão da radiação. Enfim, os conhecimentos posteriores, né, e daí tem essa hipótese que ela morreu, na verdade, de leucemia. Mas agora vamos falar um pouco, então, do doutorado dela, né, que eu já dei aquele pequeno spoiler, que foi justamente o doutorado, essa descoberta, né, que do primeiro Nobel dela, na verdade, vem do doutorado. E o que é legal das pesquisas de doutorado, que é que ela inicia em 1897, e ela é a primeira, se não me engano, uma das primeiras, ou a primeira mulher a concluir os estudos do doutorado, pelo menos na França. Ela era uma coisa que eu acho legal, né, de mencionar, é que quando ela faz esse doutorado dela, ela já era mãe. Ela estava casada, então, ela estava casada fazia 2 anos com Pierre, e depois ela tem a filha dela, mais ou menos aí nesse mesmo ano, em 1897, e ela tem uma espécie de rede de apoio, que é o sogro dela, o pai do Pierre, que era um médico que estava aposentado. Ele fica meio que cuidando da filha dela. Ela, obviamente, também, né, era um bebê, muito dependente e tudo mais, mas isso possibilitou com que ela pelo menos tentasse alcançar esse título de doutorado em física. E nessa época, gente, não era que nem hoje em dia, que o doutorado se tem meio que um curso de doutorado, né? E daí tu faz algumas disciplinas e faz a tese, não sei o quê. Naquela época não existia curso de pós-graduação. Na verdade, tu fazia a tua tese e defendia ela direta. A ideia inicial era estudar a radiação do urânio através do método elétrico. Então, ela, na verdade, ela queria fazer outra coisa.
E daí a gente tem os cadernos de laboratório dela, que eu li um artigo que utiliza desses cadernos de laboratório para justamente tratar dessas pesquisas dela. E nos cadernos de laboratório, embora ela não expressasse os sentimentos dela, não expressasse as dúvidas que ela ia adquirindo ao longo do caminho, tinham questões mais práticas e que meio que nos revelam como é que ela chegou naquilo que ela chegou. Então, a ideia dela, ela começou a fazer os experimentos, novamente num laboratório cedido, não era nem o laboratório do marido, era num laboratório cedido pela Escola Química Industrial de Paris, alguma coisa assim, e ela começou a examinar a tal da peixe-blenda ou uraninita. Ela estava lá fazendo os experimentos dela para os fins que ela queria, e de repente teve um imprevisto. Alguns resultados não deram as coisas que eram esperadas. Ela notou um fato estranho. Ela notou, então, que a corrente elétrica observada com a peixe-blenda era maior do que no caso do urânio metálico puro. Acontece que um cientista chamado Becquerel havia observado que a radiação do urânio metálico, ou seja, dessa peixe-blenda, ela era mais intensa do que os compostos, porque a peixe-blenda ela teria alguns compostos ali, e o urânio, no caso, o urânio em si, que estava nessa peixe-blenda, o urânio metálico, ele era o composto dessa peixe-blenda que tinha mais radiação. Então, se tu analisasse a peixe-blenda, esse material que é composto por vários outros elementos, a princípio era para a peixe-blenda ter uma radiação menor do que o tal do urânio metálico. Só que nessas análises dela, ela viu que, pelo contrário, que a amostra de peixe-blenda que ela estava analisando, ela tinha um índice de radiação muito maior do que a tal da do que o urânio metálico. E daí a Marie Curie, aparentemente, ela ficou tipo, putz, errei, o experimento deu errado. O caderno do laboratório dela mostra que ela vai refazer vários testes, vai ajeitar os aparelhos, vai refazer as medidas, e tudo isso confirma o resultado inicial dela. E daí, com essas questões, ela surge uma hipótese para ela, que é a hipótese de que a radiação, na verdade, é uma propriedade atômica, enquanto antes achava que era uma propriedade química. Então, o que é a hipótese da radiação como uma propriedade atômica, né? Então, a emissão eu estou lendo aqui uma definição, tá, gente? Obviamente, eu por mim mesma não saberia definir. A emissão de radiação por elementos radioativos está intrinsecamente ligada às propriedades dos próprios átomos, e não às suas interações químicas ou estados moleculares. Em outras palavras, a Marie Curie, ela ajudou a demonstrar que a radioatividade era uma propriedade fundamental dos átomos e de certos elementos. Porém, essa hipótese, ela não explicava... ela explicava muitos fatores, como diz ali essa citação, mas ela conflitava com a observação de alguns minerais, já que a radiação de alguns minerais, como a peixe-blenda e a calcolita, era mais forte do que os seus componentes. E daí ela se deu conta que talvez... na tal da peixe-blenda, existissem mais elementos do que se era esperado, além do urânio metálico, que seria esse, que na peixe-blenda seria, a princípio, quem transmitiria a radiação. Então, ela se dá conta disso, novamente, pesquisa, e encontra novos elementos. O casal... ela encontra esses novos elementos, sendo um deles o rádio, que leva esse nome porque ele era muito radioativo, e o polônio, que leva esse nome por conta em honra, né, em homenagem ao país de nascimento da Marie, a Polônia. Gente, depois ela se radica francesa. Então, o pessoal considera que ela é francesa polonesa. É aí, então, que o marido dela se junta a ela para ajudar nessa pesquisa.
do doutorado dela. E eles começam, então, com essa tarefa de extrair o rádio, e eles escolheram extrair o rádio porque ele era, a princípio, o mais radioativo, e acho que também era o mais fácil de extrair. Eles começam a extrair o rádio da pitch blenda, e como disse ali o vídeo, eles precisaram de 1 tonelada quase de pitch blenda para conseguir extrair 0,1 grama de rádio. Então, que segundo um artigo que eu li, quase não cobria tipo a ponta de uma colher de chá. Então, vocês imaginem, uma colher de chá, um negocinho assim. E o que eles conseguiram extrair mal preenchia a ponta da colher de chá. O resultado, então, desses experimentos geraram para ela, além do prêmio Nobel, também várias publicações em artigos e tudo mais. E então geraram essas publicações, geraram para ela o título de doutora. E, enfim, né, uma descoberta aí bem impactante. Depois ela também ganha um Nobel, ela ganha o segundo Nobel. Esse é ela ganha 2 Nobels, né? Um de física, o primeiro, e o segundo da química, todos meio que resultados dessa pesquisa. E daí entra uma participação dela que eu acho muito interessante, que é a participação da Marie na Primeira Guerra Mundial. Se eu não me engano, tem até um filme sobre isso, gente. Se eu não me engano. Mas, como o Gabriel falou, a gente está na Idade Contemporânea, e aí a gente já está entrando no século XX. E o século XX ele é um momento muito tumultuado no mundo. A gente tem duas guerras mundiais, né? A primeira, a segunda, daí depois nós temos a Guerra Fria, e várias outras guerras, vários outros conflitos e lutas por independências de colônias africanas e lutas por igualdade social, enfim. Mas a Marie Curie ela tem essa participação na Primeira Guerra Mundial. Quando estoura a guerra, meio que toda a comunidade científica se volta para isso, pelo menos ali da França, né? Vários cientistas são convocados para lutarem, né, enquanto soldados nos frontes e tudo mais. E o que a Marie observa é que muitos soldados, eles voltam mutilados, muito feridos. E ela percebe como os hospitais, principalmente nos subúrbios, né, ali na periferia de Paris, eles não têm os equipamentos adequados para atender essas pessoas, esses feridos, até mesmo os civis e tudo mais. E ela começa a pensar, então, né, ela vê que toda a comunidade científica está meio que se voltando para a questão da guerra, seja para coisas boas, né, medicina e tudo mais, seja, inclusive, para fazer armas químicas. E a Marie, ela tem uma autobiografia. E na autobiografia ela fala sobre como ela começa a pensar em formas que ela, enquanto cientista, poderia ajudar, poderia colaborar no cotidiano, nesse cenário de guerra. E parece que, pelos relatos, parece que isso é uma preocupação muito grande que ela tem, de pensar como a ciência pode ajudar na vida das pessoas. E ela vê, então, ela percebe que se tem essa necessidade de levar um equipamento de raio-x, né, que já existia equipamentos de raio-x, embora eles fossem mais raros e tudo mais. Então, ela vê essa necessidade de levar esses equipamentos, de alguma forma, para o fronte, para que E aqui, eu não botei uma imagem, mas é muito legal. Mas, deixa eu ver. Trincheiras, Primeira Guerra. Vou ver, que eu acho que a imagem ajuda a explicar. Deixa eu pensar. Trincheiras, Primeira Guerra Mundial. Funcionamento.
talvez. Ai, não queria isso. Eu tenho outro slide. Gente, perdão, mas é que eu acho que ajuda muito a entender como é que funcionava a coisa. Acho que essa imagem que eu quero. Não tá aqui. Achei a imagem. Abrir. Não quero abrir só a imagem. Imagem, uma nova guia. Tá aqui. Agora eu vou trocar a tela. Finalmente achei a imagem que eu queria. Aqui. Então, como é que funcionava, né? Se vocês verem... Vocês conseguem ver o cursor do mouse? Sim. Tá. Então, como é que funcionavam as trincheiras, né? Tu tinha essa primeira linha de trincheiras, que era, né, exatamente o fronte, né? Onde os soldados, eles iam se enfrentar com os soldados do outro lado da guerra. Daí tu tinha essas trincheiras de comunicação, as trincheiras para guardar mantimentos, para guardar armamentos. Tu tinha uma terceira linha de trincheiras, né, que era... enfim, porque quem estava no front meio que revezava, sabe? Morria muita gente também, né? Tu precisava mandar gente extra. Então, às vezes tinha um revezamento. Então, sei lá, a pessoa ficava no front por um mês e daí trocava o pessoal que estava no front para uma outra equipe. E atrás disso tudo, e aquele filme 1917, ele mostra isso muito bem, é bem legal esse filme nesse quesito. Atrás disso tudo, tu tem toda uma estrutura, tu tem as tropas de reserva, tu tem suporte logística e tu tem os hospitais de campanha. Então, que é o pessoal que vai atender diretamente quem era o ferido da guerra. A Marie Curie, então, ela desenvolve um equipamento que vai ajudar nesse fronte de batalha, que esse equipamento, né, vai ajudar a tratar as pessoas que estão ali, que nesse caso eles ficam conhecidos como os petit courriers, que são as pequenas courriers que... Ô, Isabel, a gente pode disponibilizar, se tu quiser, mas geralmente, como a gente deixa gravado, fica no YouTube, se tu quiser rever alguma coisa, mas a gente pode disponibilizar sim. Se eu me esquecer, me manda uma mensagem que eu disponibilizo lá, eu coloco. Enfim, daí ela vai desenvolver esses carros, e daí tem uma pequena descrição aí. Cada unidade móvel concebida por Marie era composta de um pequeno gerador, que poderia ser ligado a uma bateria de um carro, um tubo de raio-x, que era instalado no carro, e fazia parte de uma estrutura, uma mesa dobrável, chapas fotográficas, uma tela, cortina para isolar a luz, e ampolas contendo o radônio. E dizem que ela que fazia o processo de colocar o radônio, que se eu não me engano era em gás, dentro dessas ampolas, que é o que vai permitir, né, fazer ali as imagens. Então, ela desenvolve essas estruturas para ir para o front, para aquela parte que eu mostrei ali das trincheiras, que era do apoio médico. Ela desenvolve esses carros para irem lá para auxiliar no tratamento de balas que podem estar alojadas ali dentro, ferimentos, enfim, né, o raio-x que a gente tem hoje em dia, que já existia, só que de forma móvel. Acontece que ela consegue o dinheiro, ela tem bastante colaboradores para isso, só que ela enfrenta vários problemas de gênero, porque embora as mulheres pudessem começar a acessar a universidade, ela tinha um doutorado, então tem mais acesso de estudos, existia ainda um preconceito enorme com mulheres no meio militar. E principalmente mulheres no fronte de batalha. Então tem relatos, e daí a filha dela começa a trabalhar com ela, a filha mais velha, a Irene. Existem relatos de que elas vão para o front, a Marie, ela não faz só os carros e manda as pessoas irem, ela de fato vai para lá. E existem relatos de tipo não querem deixá-las passarem porque elas são mulheres, não quererem deixá-las dirigirem
porque elas são mulheres. Então, e é nesse momento exatamente que a Marie ela aprende a dirigir, porque como ela vê que falta pessoas para manipularem tanto os equipamentos ali dentro quanto para dirigir esses carros, então ela faz o que precisa ser feito, ela aprende a dirigir, e muitas vezes eles barram ela. Não, tu não pode dirigir, tu é uma mulher, como assim tu vai dirigir esses carros? Tu é uma mulher, como assim tu vai ir pro fronte de batalha, sabe? Embora tu tenha muitas mulheres que estivessem no fronte, principalmente nesse cargo de enfermeiras e tudo mais, elas eram, querendo ou não, mal vistas, não mal vistas, mas tipo subestimadas. E daí entra outro problema também, que é a questão de ter pessoas capacitadas para conseguir manipular esse equipamento. Porque não é só tirar a foto do corpo, né? Não é só fazer o raio-x. O raio-x ele não é do tamanho do corpo da pessoa normal. Tu tem uma série de cálculos, principalmente utilizando geometria, escalas, não sei o que é preciso ser feito para entregar para o médico, para ele saber onde é que está essa bala, como é que ele vai retirar, essa bala ela tá em contato com algum órgão, quão longe ela tá, sei lá, digamos que é uma bala no abdômen, quão longe essa bala tá do intestino, por exemplo. Se eu fizer o corte em tal local para tirar a bala, eu vou pegar o intestino? Não vou? Essa bala está alojada exatamente onde? Então, além de saber manipular o raio-x, né, tinha que ter todo esse preparo para conseguir fazer com que aquilo fosse útil para o médico conseguir, de fato, operar. E a Marie, ela percebe que falta pessoas que sejam capacitadas para isso, e então, no meio da guerra, ela abre-se meio que uma escola afiliada a um hospital, e que eles treinam essas manipulatrices, que são as manipuladoras, as mulheres que vão trabalhar nesse sentido. E a Marie percebe que essa é uma falta, não só na questão da guerra, mas é uma falta no geral, nos hospitais franceses, de pessoas que saibam manipular equipamentos de raio-x, que entendam o funcionamento deles, que saibam fazer a manutenção. Então, a Marie, junto com outras pessoas, ela cria essa escola, esse curso, que em poucas semanas, em velocidade muito alta, elas ensinavam mulheres tudo isso. Elas ensinavam desde como manipular o raio-x, como consertar uma coisa ou outra, porque, né, é um cenário de guerra, não é uma coisa estável, né, e é um equipamento móvel. No meio do caminho sempre pode ter alguma questão que vai estragar alguma coisa, então ela ensina esse conhecimento de operar, mas também esse conhecimento de fazer os cálculos, de tornar útil esse raio-x, né, essa foto que se tirava do corpo. E tem relatos da Marie falando que chegam mulheres que querem ajudar, que têm essa vontade de ajudar na guerra, de todas as classes, de todos níveis de escolaridade, e que mesmo a maior parte, se eu não me engano, tendo estudado ali só o que seria o ensino básico para a gente hoje, talvez só o que seria o ensino fundamental, né? Em poucas semanas, todas elas aprendiam e saíam capacitadas dali para operar esses equipamentos. Eu não encontrei nada de nenhum caso para ver se alguma dessas mulheres continuou trabalhando nisso, né? Eu imagino que talvez sim. Depois da guerra, as mulheres acabam ocupando mercados de trabalhos que até então elas não podiam ocupar, ou elas eram proibidas, ou acreditavam-se que elas não eram capazes, mas por conta da guerra, dessa força de trabalho masculino estar toda voltada para a guerra, acaba que elas ocupam esses novos espaços. Claro que as coisas, né, não são, elas estão lá, vão ficar para lá, o empoderamento, às vezes, né, continuam sendo subalternos aos homens, mas enfim, eu acho que o caso das Petit Curies eu acho muito, muito legal para ver, assim, primeiro como a ciência, principalmente nesse momento de guerra, ela pode servir para coisas boas, como a ciência ela pode auxiliar no cotidiano das pessoas no geral, e como a Marie, acho que ela foi muito engenhosa nessa ideia, e muito, eu acho legal a gente ver como ela também capacitou outras mulheres para fazerem esse mesmo papel. A gente não pode ser ingênuos de achar que
as mulheres que a gente viu até então, inclusive a Marie, elas eram todas feministas, né? Por muito tempo o feminismo nem existiu. Então, ver uma mulher que tá numa situação de notoriedade, que é pioneira em muitas coisas, abrir caminhos para outras mulheres também fazerem essas mesmas coisas, eu acho algo, eu pelo menos acho algo muito, muito legal. Estou confundindo já os slides. E, por fim, eu quis trazer um pouco do legado da Marie Curie, porque eu acho que quando a gente pensa em mulheres nas ciências, ela é o primeiro nome que nos vem na cabeça. E eu acho que tem um motivo, né? Ela foi pioneira em muitas coisas, ela é um caso conhecido, e muita coisa ela fez no nome dela e do marido. A gente vê a questão do Instituto Rádio, várias questões assim, e muita coisa ela fez, muita coisa se faz no nome dela. Então a gente tem, por exemplo, o Instituto Curie, que é uma fundação privada sem fins lucrativos, que ela abre, né, que se dedica especialmente à investigação oncológica. Ela foi fundada aí pela Marie. Os recursos desse instituto, ele abre um pouco antes da guerra, então, se não me engano, com os recursos, ela consegue fazer 20 Petit Curies, por exemplo, 20 carros desses para mandar para o front. E ele existe até hoje, né, o Instituto Curie, encontra-se em Paris, e ele trabalha em parceria com vários hospitais, inclusive um hospital bem renomado lá da cidade de Paris. A gente vê também as tais das bolsas Curie, né? É muito frequente, acho que se tu pesquisar, assim, quase todo o país tem a sua versão de bolsa Curie, ou sua versão, meio que sua versão, mas que tem uma bolsa que leva o nome da Marie Curie, que são bolsas de incentivo à pesquisa. E é legal porque não são só incentivos à pesquisa de química, de física, matemática, das ciências exatas. Também são bolsas de incentivo à pesquisa das ciências humanas, das ciências sociais. Eu acredito também que as bolsas, elas não são só para mulheres, né? São para homens também, mas tu vê como ela é uma pessoa tão impactante que ela tem programas de bolsas no nome dela. E também acho que ela é um grande exemplo de uma mulher na ciência. Ela é um caso notório, ela é uma mulher pioneira em vários aspectos, mas também se percebe uma preocupação dela em incluir mulheres, né, nesse processo. Então, não é só ela é uma mulher que está lá e tem destaque, dane-se as outras. Ela é uma mulher que, bem, ela capacitou ali várias outras para utilizarem esse raio-x móvel, mas também dizem que nos laboratórios, as equipes dos laboratórios dela sempre tinham mulheres que estavam ali nas equipes dela, sabe? Ela fazia questão, parece, de empregar mulheres, ela trabalhou com a filha, mas daí também é nepotismo, né? Filha que eu quero, é mais fácil a pessoa deixar, mas além da filha, ela capacitou e enfim, se empregava outras mulheres. Então, acho que ela é um exemplo, talvez, um pouco a ser seguido, e, como eu falei anteriormente, uma das primeiras que a gente viu aqui, que é de uma família meio pobre, né? Uma pessoa que precisou trabalhar enquanto fazia essa formação. Enfim, não é uma pessoa que meio que já tinha tudo dado, que nem uma pessoa de uma família aristocrata tinha. E eu acho que para encerrar esse curso, a gente tem bastante tempo, e daí é uma reflexão que, se vocês quiserem compartilhar com a gente, tanto pelo microfone quanto pelo chat, mas é uma reflexão que eu queria que pelo menos cada um fizesse internamente, é pensar justamente qual era o local dessas mulheres, dessas tantas mulheres que a gente viu aqui, né? Foram 6 aulas, 5 mulheres que a gente viu aqui, 6, porque teve uma aula que teve mais de uma. Então, qual era o local dessas mulheres na ciência no passado? O que a elas era permitido e quais os locais existem hoje para as mulheres na ciência? E daí pensar não só em mulheres nas ciências exatas, mas pensar também em mulheres das outras ciências, né? Tu tem as ciências da saúde, tu tem as letras, enfim, que espaço existe para a gente, né? Eu falo para a gente, me incluindo nisso. Quais são as dificuldades que a gente tem? Quais são as oportunidades? O que a gente traz de diferente, né, dos homens? Quais são as visões, as epistemologias, as teorias que a gente traz de novo? Eu vou
enviar o formulário de presença no chat. Foi? Foi. Oi, Márcia, pode falar. Consegui entrar no finalzinho. As sextas-feiras de manhã são de reuniões, então fica mais complicado, mas eu estou tentando acompanhar pelo Drive o curso. Antes de qualquer coisa, meus parabéns, tá, Isabel e Gabriel, tá até dupla sertaneja, né, Isabel e Gabriel, pelo excelente material que vocês produziram, e eu acho que ele tem que extrapolar, tá, então uma sugestão é que vocês conversem, de repente, com a prof de vocês, e como que isso pode entrar em alguma plataforma para que outras pessoas possam assistir. Eu estou vendo a Giovana aqui e a Simone, que são 2 alunas aqui do campus, e elas me falaram: "Ai, prof, está muito bom o curso, está muito legal". Então não é uma opinião pessoal da prof, né, mas eu, assim, com sinceridade mesmo, acho que vocês têm que, de alguma forma, todo esse trabalho, porque foi um trabalho bem minucioso que vocês tiveram, né, uma dedicação bem grande e um trabalho de qualidade, eu acho que poderia ser reprodutível em outros momentos. E aí, só para completar um pouco, né, o legado da Marie Curie, é importante que a gente veja que as filhas seguiram a profissão da mãe, né, elas acompanharam a mãe, uma seguiu, né, a outra também foi para essas áreas, mas que mesmo com toda a dificuldade, porque no fim ela ficou viúva e teve que cuidar das filhas, e gente, não é uma época como a nossa, né, que a gente tinha ar-condicionado, que a gente tinha carro, que as coisas né, ela não tinha um grupo de gente para ajudar a cuidar das filhas, então era um legado bem difícil, assim, né, de vai e volta e cuida e coisa, e que às vezes a gente pensa: "Ai, mas eu estou longe da minha filha, como é que ela", e foi um exemplo, tanto que ela gostava tanto, né, imagino eu, daquilo que ela fazia, que as filhas seguiram esse caminho, que eu acho que isso é uma coisa bem interessante, assim, desse processo, né. Às vezes quando a mãe, ou quando a família não se sente à vontade, querem fazer outra área, fogem daquela aqui, né, então ali houve uma identidade das filhas em relação à profissão da mãe. E sobre a pergunta, né, que a Isabel faz, né, qual é o lugar das mulheres na ciência do passado, eu sempre gosto de cutucar, né, eu sou, claro, estou na área das ciências exatas, mas e as outras ciências, né, e a história, cadê as historiadoras, né, as psicólogas, as epistemólogas, né, vai me dizer que não tinha, né, por que só existe dentro da história e dentro das referências das diferentes áreas, né, pesquisadores e historiadores, enfim, masculinos. Então esse desafio que a gente tem na área de ciências de dar visibilidade às mulheres é um desafio que teria que aparecer em todas as áreas, né, que a visibilidade seja, né, merecida a todas as áreas e que as mulheres sejam destaque, né, e que reapareçam. Então, acho que isso seria uma questão bem importante, até para promover essa diversidade que a gente busca, né, não só pela igualdade, mas pela diversidade dos fazeres e dos pensares e, enfim, das mais diferentes áreas. Obrigada pelo espaço, Bel. Obrigada pelo espaço, Gabriel. A gente que agradece a parceria, Márcia, a gente faz questão de agradecer todo início de aula, né, por ter nos ajudado na divulgação, com alguns materiais, com ideias, por ter acatado 2 pobres graduandos querendo se formar. Esse estágio, parte dele só é possível por conta tua, né, porque tu topou nos ajudar. E eu acho que tem outra ressalva que é legal fazer, que aqui, gente, nós vimos algumas mulheres. Eu acho que se a gente pesquisar bem, devem ter tantas outras. Inicialmente, a gente, como deu aquela opção de ser 6 ou 8 aulas, a gente teve que cortar algumas, né?
tinha a Ada Lovelace, que enfim, uma das precursoras da computação, que a gente diz hoje em dia. A gente tem um recorte eurocêntrico, querendo ou não, né, que é meio também para facilitar a minha vida do Gabriel, né, Gabriel? Coisas que a gente já teve contato para estudar, mas eu tenho certeza que se tu procurar na Ásia, na África, nas Américas, tu vai se encontrar exemplos de mulheres que ocupavam esse papel de produção do conhecimento de diversas áreas, né? E, enfim, se alguém algum dia tiver fôlego e quiser seguir esse curso, talvez uma versão 2 em espaços não europeus, vá em frente, eu acho que tem muita coisa ainda a ser explorada. Não sei se o Gabriel tem algo a dizer. Não, só quero agradecer mesmo, foi muito bom esse período, né? E é muito interessante porque, tipo, igual a Isabel falou, a gente teve que estudar coisas que a gente normalmente não estuda, né? E isso foi muito enriquecedor, né? Eu aprendi um monte de coisa, enfim, eu tive que relembrar também várias coisas que eu já tinha visto e tal. Então foi uma coisa assim muito boa para mim, para minha formação, né? Como imagino que para a Isabel também, como, enfim, professor, como historiador, né, e todo esse tipo de coisa. Então foi uma coisa muito enriquecedora, assim, eu agradeço muito, assim, o estágio e tal, né, e a Márcia por ter cedido o espaço, enfim, e isso tudo. É isso aí, espero que vocês tenham gostado também das aulas e tal, do conteúdo, enfim, é isso, estamos nos aperfeiçoando, aprendendo sempre, né, e tal, e é isso. Gente, muito obrigada também para todo mundo que participou, tanto de forma síncrona aqui com a gente, que não nos abandonaram. Acho que a maior preocupação minha do Serafim era que tivesse pelo menos uma pessoa aqui com a gente para poder valer as aulas do estágio. Então, muito obrigada por não nos abandonarem, quem está aqui de forma síncrona. E muito obrigada também para quem assiste do YouTube, né, onde a gente está postando de forma síncrona. Muito obrigada pela participação de todo mundo que fez comentário, todo mundo que se interessou, seja por alguma fonte, por alguma dessas mulheres. Novamente, qualquer dúvidas, qualquer correções que vocês também queiram fazer, podem nos enviar, não sejam tímidos. E obrigada para todo mundo que elogiou também ao longo do caminho. Esse carinho nos ajuda muito, assim. Pode falar, Patrícia, não sei se levantou a mão sem querer. Oi, estão me ouvindo? Sim. Tá. Olha só, uma dúvida só. O Classroom, o material do Classroom ainda vai ficar lá algum tempo ou vocês vão encerrar hoje? Não, ainda vai ficar lá por um tempo. A gente quer fazer os... Na verdade, o Classroom vai ficar para sempre, né? Vocês então tá podem bom. sempre vai ficar para sempre o Classroom. Só como a gente quer fazer os certificados o meio que mais rápido possível, às vezes a gente sabe que tem pessoas que contam com certificado para alguma seleção, para fechar horas, para se formar. Então, provavelmente a gente vai dar mais 1, 2 semanas a partir de hoje para o pessoal assistir ali, quem assistir de forma síncrona, e daí a gente fecha os certificados e manda tanto no grupo quanto por e-mail. O e-mail que vocês deixaram ali com a gente. Não, é mais para pegar o material, porque a gente presta atenção, mas com o tempo a gente vai esquecendo os detalhes, né? Adorei. A Marie Curie também está nos trabalhos. Eu vou mandar o link que os meus alunos fizeram com IA e uma exposição online virtual bem legal. E ela que legal! É mais contemporânea. E agora a gente fez também uma com as cientistas negras. Depois eu boto o link lá, é isso que eu falei. Isso, manda pra gente, é legal ter essas ideias, até pra gente como futuros professores, né? Bem legal, bem legal. Muito legal. Obrigada, gente. Quiser, adorei. A gente agradece pela participação. E se quiserem qualquer slide, gente, que nem a Isabel perguntou mais cedo, a gente pode disponibilizar ali no Classroom também, se quiserem utilizar e tudo mais. Eu acredito que se ninguém tem mais nada a declarar, eu vou encerrar a gravação. Feliz Natal, boas festas. É verdade, né? Já estamos nessa época do ano. Feliz Natal para todo mundo. Ano novo. Nem sei mais onde para a gravação aqui.